O Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Texto áureo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Verdade aplicada. O Evangelho de Lucas conta-nos a história de Jesus com a ativa participação do Espírito Santo. Objetivos da lição: mostrar que o Espírito Santo teve papel importante na vida de Jesus desde o início, apresentar o ministério de Jesus em sua forma sobrenatural graças à ação do Espírito Santo e relembrar como a obra redentora contou com a ajuda do Espírito Santo. Texto de referência: Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Introdução. Nesta lição, veremos o destaque dado à pessoa do Espírito Santo por Lucas. Tal ênfase não foi por acaso, mas uma forma consciente de expressar a ação divina em toda a vida do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1. Nascimento e infância de Jesus. O agir do Espírito Santo na pessoa de Jesus foi profeticamente registrado no Antigo Testamento. A participação ativa do Espírito Santo na vida de Jesus o acompanhou desde a sua concepção, na jovem Maria, e até a sua morte e ressurreição. 1.1. A sua concepção sobrenatural. Quando o anjo Gabriel levou as novas de alegria para Maria, disse-lhe: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1, versículo 30. Acrescentou ainda que ela seria mãe daquele que herdaria o trono de Davi, seu pai, e que reinaria eternamente na casa de Jacó. Maria tratou logo de perguntar a Gabriel como sucederia isso, visto que ela era ainda virgem e não era casada. O anjo Gabriel respondeu-lhe usando duas expressões: descerá e te cobrirá. Lucas 1,35. Deixando claro que a concepção de Maria será o resultado de uma atividade divina. 1.2. Seu nascimento. Quanto ao nascimento de Jesus, não há nenhuma declaração explícita de ação da terceira pessoa da Trindade. Porém, ao analisarmos a narrativa de Lucas e dos outros evangelhos, percebemos o Espírito de Deus intervindo e conduzindo a história de modo inequívoco. Saiu um decreto de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Dessa maneira, José vai ao seu lugar de origem, em Belém, com a gestante Maria, e lá ela tem o bebê Jesus, Lucas 2, versículo 1 ao 7. Portanto, tal relato é um testemunho da ação soberana de Deus para o cumprimento de seu plano, Miqueias 5:2. O mesmo Espírito Santo que revelou e capacitou Miqueias age para fazer cumprir a palavra de Deus. 1.3. Seu desenvolvimento. Jesus cresceu em uma família piedosa, lugar onde os filhos desde cedo eram orientados a temerem a Deus. Não sabemos maiores detalhes sobre a vida particular dele, mas Lucas traz um fato curioso. Por ocasião da Páscoa, quando Jesus tinha 12 anos, seus familiares viajaram para Jerusalém e lá ele permaneceu conversando com os doutores da lei. Enquanto isso, seus pais regressaram.
Durante a viagem, perceberam que Jesus não estava entre os da família e retornaram para Jerusalém. Lá o encontram assentado entre os doutores e estes admirados da sua inteligência. A inteligência, a submissão e o desenvolvimento de Jesus não deixa dúvida de que ele também era assistido pelo Espírito Santo. Capítulo 2. O ministério profético de Jesus. Constataremos de modo inequívoco o agir poderoso do Espírito na vida de Jesus em seu ministério público. Analisaremos 3 pontos que consideramos principais: o batismo em água, a sua autoridade sobrenatural e também os seus ensinos. 2.1. O batismo em água. O anjo Gabriel disse que João seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de Ana, sua mãe. Lucas 1:15 e 44. João não era o ungido prometido. João Batista tornou-se homem, pregador no deserto da Judéia e cheio do Espírito Santo. Num certo dia, João estava batizando muitas pessoas e entre elas estava Jesus, que veio de Nazaré. Ele foi batizado e permaneceu em oração ali. Enquanto Jesus orava, o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como uma pomba. A seguir, ouviu-se uma voz do céu que lhe dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Lucas 3:22. 2.2. O ministério de milagres. Moisés profetizou que Deus levantaria dentre os filhos de Israel um profeta semelhante a ele, ou seja, que viria com um ministério de milagres, e este profeta deveria ser ouvido. Deuteronômio 18:15 e versículos 18 e 19. O profeta Isaías assim profetizou acerca do ministério messiânico. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Isaías 61:1. Isso significava que este profeta seria ungido de tal maneira pelo Espírito Santo que teria um ministério de milagres e que beneficiaria o povo de várias formas. O ministério de Jesus foi uma luz para que os que habitavam nas trevas e sombra de morte, através de sua palavra, alcançasse a libertação, tanto dos oprimidos quanto dos doentes. Atos 10:38. 2.3. Os seus ensinos. Os ensinos de Jesus são os ensinos do Espírito Santo dado aos seus discípulos e à multidão em seu ministério profético. Quando Zacarias é cheio do Espírito, então ele passa a profetizar. Lucas 1:67. Quem ensina como convém falar é o Espírito Santo. Lucas 12:12. Toda a sabedoria e ensino do Mestre vem de fato dele ter sido ungido pelo Espírito Santo a fim de anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4:18 e 19. Uma pergunta: será que as nossas palavras provêm do Espírito Santo quando falamos, quando aconselhamos ou quando evangelizamos alguém? Capítulo 3. Jesus e o Espírito Santo. Destacaremos pontos importantes sobre o relacionamento de Jesus e o Espírito Santo. Veremos como ele se alegrou no Espírito e 2 de seus principais ensinos, apresentados por Lucas em seu Evangelho. 3.1. Jesus se alegra no Espírito Santo. A alegria de Jesus no Espírito Santo diz respeito ao progresso de seu ministério através de seus discípulos. Lucas 10:21. Inicialmente, Jesus preparou e enviou 12 discípulos. Lucas 9:1-6. Dada, porém, a grandeza do desafio, ele preparou e enviou mais 70 para que pregassem, curassem e libertassem nos arredores de Israel. Lucas 10:1. Ao regressarem, os 70 com alegria, com relatório positivo e testemunhando que até os demônios se lhes sujeitavam,
A Bíblia diz que Jesus se alegrou no Espírito Santo. Esta é a alegria de fazer o trabalho de Deus à maneira dele. Há uma alegria imensa a ser experimentada por todos os que fizeram o trabalho de Deus à maneira do Espírito Santo. 3.2. Jesus ensina como receber o Espírito Santo. O segredo do êxito ministerial de Jesus era agir em perfeita sintonia com o Espírito Santo. Lucas 11, 9 ao 13. Tal êxito também procede da oração perseverante a Deus. Jesus não está falando de buscar coisas, mas de buscar arduamente o Espírito Santo até recebê-lo da parte do Pai. Infelizmente, as pessoas têm aprendido a buscar coisas, prosperidade e, por fim, acabam mortas em sua vida espiritual. Se buscassem insistentemente o Espírito Santo, experimentariam a vida com abundância que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, parte B. Eles também experimentariam uma habilitação especial para servir ao próximo segundo o poder de Deus e também uma alegria indizível. 3.3. Jesus envia a promessa de poder. A promessa de poder é também chamada de virtude do Espírito Santo ou ainda batismo com o Espírito Santo. Ou seja, significa ser mergulhado no Espírito Santo de tal forma que a pessoa se torna uma testemunha eficaz, tanto em palavras quanto no uso dos dons espirituais. A promessa de poder é uma autoridade para ampliar o reino de Deus na terra, poder este para ser exercido contra o pecado, capaz de desfazer as obras do diabo. Esse batismo é recebido através da oração perseverante, o que Jesus chama de permanecer em Jerusalém. Conclusão. O segredo do êxito do Senhor Jesus Cristo em alcançar os corações estava na sua dependência estrita ao Espírito Santo, o que se tornou um exemplo a ser seguido por nós, os seus discípulos, e isso de um modo imperativo. Amém.